Então, o Fábio é um representante da novíssima geração. Né? Começou ontem, né, Ricardo? Ontem. Ricardo é que sabe todas as datas de Fábio, né, Ricardo? Então, acabou de entrar, então é bom que a gente tem também esse exemplo da novíssima geração. Só para falar... Só para falar umas palavras, a gente... nós da linha de algoritmos e combinatórios, só pensando um pouco nessa organização em linhas de pesquisa que a gente tem aqui no PET, a gente está particularmente assim, animado e feliz com a chegada do professor Fábio Botler, porque muitos de nós fomos alunos da UFRJ. E Fábio é o que vai, falo para ele vai nos salvar do inbreeding, né? Porque o professor veio de fora, a gente fala que é de fora porque ele fez doutorado na USP, né? Então não fez aqui na UFRJ, como Sula, Márcia e eu fizemos, né, que somos representantes da linha de algoritmo combinatório. Franklin fez no LNCC, né, pelo menos estava aqui no estado do Rio, né, então agora Fábio vai trazer essas novidades todas para nós, né, e a gente está muito mesmo feliz. Então esse seminário não deixa de ser também um seminário de boas-vindas para o Fábio, que eu vou falar aqui na Semana PET. Por favor. Obrigado, Janina. Bom, esse na verdade é o meu segundo seminário. Nas 2 semanas atrás eu fiz um seminário um pouco mais técnico, eu sempre tentei tirar um pouco da tecnicidade, porém, como eu falei no meu seminário para quem estava, eu sou formado em matemática, então sempre tem que ter prova, tá? Então quem não gosta de prova vai ficar um pouco incomodado com isso aí. Bom, hoje eu vou falar de Lego, de Tetris e de outras analogias não tão discretas. Quem aqui conhece Lego? Bom, que bom. Então, Lego é um brinquedo que eu brinquei muito com Lego. E acho que foi uma das coisas que me motivou. Eu brinquei de Lego, meus irmãos brincaram de Lego e os dois são engenheiros. Eu sou o único que não sou engenheiro. Quer dizer, agora eu sou mais ou menos. E eu acho que é muito didático e que pode trazer perguntas muito interessantes, como algumas perguntas que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, com Lego você consegue construir algumas coisas simples, né? Algumas coisas mais complexas, né? Umas paredes assim, mais complexas. Você pode consertar com alguns problemas do seu dia a dia, talvez outros. Mas o legal do Lego é que você consegue fazer coisas bem complexas usando essas pecinhas básicas, né? Por exemplo, a Millennium Falcon do Star Wars. Então, quando eu olho para isso aí, eu penso: como é que eu vou justificar para minha namorada que eu quero botar isso na sala de casa? Tá? Não, mas tem outras perguntas interessantes, tá? Só para eu dar um pulo, deixa eu falar um pouco de Tetris. Da mesma forma que Lego, a gente consegue construir umas paredes assim, com os bloquinhos. O Tetris você também consegue construir com esses bloquinhos. Na verdade, as pecinhas do Tetris são aquele Tzinho ali, aí você tem umas peças de formato L. Tá meio ruim de ver as cores, mas aqui era para ter uma peça comprida vermelha só. E de 3, só que a versão que eu conheço do Tetris não existe essa de 3. Essa versão daqui, ela tá bichada, ela tá sacaneando com a gente. Então como é que a gente decide se ela tá sacaneando? Será que essa configuração do Tetris ela é viável? Dá para construir com aquelas peças? Tá? Bom, que perguntas que a gente pode fazer um pouco mais teóricas sobre isso daí? Sobre esse tipo de objeto? Eu listo algumas delas. Por exemplo, quantas peças são necessárias para construirmos um projeto de Lego? Qual é o menor número de peças que eu preciso para construir quando a gente olha para aquela parede ali? Será, né? E, por exemplo, quais as peças que a gente precisa para construir? E será que é possível construir esse projeto com apenas peças de um tipo? Tá? Então, porque muitas vezes você tem uma família de peças e você... Talvez você gostaria de minimizar aquele número de peças, porque talvez é uma peça mais comprida, gaste menos plástico, por exemplo, e aí você quer usar mais a peça comprida do que da peça curta. Tá? E o Tetris, a pergunta que eu fiz foi: será que essa configuração Tetris é viável? Bom, eu falei de Lego e de Tetris para tentar introduzir o tipo de problema
ciência da computação que eu trabalho. Tá? E a motivação é que essas coisas elas são feitas por partes. Né? Por exemplo, um celular, uma mesa, são peças. Um livro é feito de páginas que contém palavras, que contém letras. Né? Um celular, de novo, um computador é feito de componentes e quase tudo é feito de moléculas que, por sua vez, são feitas de átomos. Tá? Então, quando a gente olha para um grafo, né, quais são as partes de um grafo? Quais são os átomos de um grafo? Quem aqui já viu grafos? Bom, que bom. Então, a definição formal de grafos é que grafos são vértices ligados por arestas. Tá? E aí você pode dizer, não, tudo bem, então eu vou dizer que os átomos do meu grafo são as arestas. Tá? Então aqui eu colori uma aresta com cada cor, eu vou colorir assim quando eu quiser definir um átomo. Tá? Então cada aresta aqui é um átomo diferente. Mas que informação a gente ganha do grafo dizendo que os átomos dele são as arestas? Tá? Porque isso é a definição dele. Quando você entra com um gráfico no computador, você já diz quem são as arestas. Isso não dá nenhuma outra estrutura para a gente que a gente possa usar para trabalhar depois. E aí, veio esse cara, na verdade, ele não foi o primeiro, mas ele que escreveu a frase direitinho. Roland Häggkvist, pelo que eu saiba, ele é sueco. E aí ele faz essa pergunta. Dados dois grafos, G e H, e uma mente inquisitiva, a gente pode se perguntar quando é que G é a união de cópias arestas disjuntos de H. Tá? Eu vou dissecar essa frase aqui. Primeiramente, o que é inquisitivo? Tá? Essa, na verdade, a outra parte lá eu já sabia, eu estava estudando grafos, eu fiz, não, eu sei o que são cópias arestas disjuntos, mas o que é inquisitivo? Né? Então, uma pessoa realmente inquisitiva quando ela busca se informar, pesquisar, fazer as perguntas e interrogar. E eu acho que é exatamente esse o papel da gente aqui. Tá? Bom, então voltando para a parte séria, o outro objeto que Häggkvist fala naquela frase, a gente define mais formalmente como sendo a decomposição. Tá? Então, esses aqui são 4 cópias daquele grafo que a gente viu ali atrás, só que eu estou definindo átomos diferentes. Tá? Eu decompus esses grafos aqui em cada um em um átomo diferente. Por exemplo, aqui os átomos são triângulos, tá? Aqui os átomos são caminhos com 2 arestas. Aí quando são triângulos a gente vai chamar de K3 decomposição. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu grafo, eu vou dar uma coloração e cada cor vai ser um dos meus átomos. Tá? Então isso é o que eu estou entendendo por átomo. Bom, a gente pode também olhar de uma forma meio de otimização. Por exemplo, a gente pode dizer que a família dos átomos da gente são só circuitos. E eu gostaria de saber quantos átomos eu preciso para construir aquele grafo. Ou posso dizer que os átomos são caminhos. Aí tem o mesmo problema. No caso de caminhos, eu posso, aqui é uma decomposição em caminhos, também aqui é outra. Tá? Então, se a gente pensar direitinho, aquela primeira que eu mostrei atrás, isso aqui também é uma decomposição em caminhos curtos. Tá? Então, talvez seja o problema desse caso daqui, seja bem óbvio que seja o problema de minimizar. Eu gostaria de usar sempre o menor número de caminhos. Bom, voltando para a pergunta de Häggkvist, a gente pode renunciar da seguinte forma. Se eu dou um grafo grande G e um grafo H, que é a cópia do meu átomo, o meu exemplo de átomo, será que H é uma união de átomos desse tipo? E aí fica o exercício de novo. Quem já viu o seminário de 2 semanas atrás, viu que eu estou repetindo esse exercício. Que é um exercício bem bacana. Aquele gráfico que a gente viu no slide anterior, isso daqui, da P2 da composição, isso acontece quase sempre. Tá? Então, se o número de arestas é par, eu sempre consigo encontrar uma P2 da composição. E aí, por outro lado, a gente pode perguntar, será que acontece a mesma coisa com caminhos de comprimento 3 ou com triângulos, que são grafos pequenos com 2 arestas? E aí, volta lá para a pergunta de $1 milhão, literalmente. Né? Se eu quiser decompor em qualquer coisa que não seja esse caminho de comprimento 2, esse problema é NP completo.
Tá? Quem viu a definição de NP completo aqui? Então, não vale mais. No próximo slide é de que, como o Daniel falou também antes e como a Salina falou no ano passado, tem um preço na cabeça desse problema, né? Então, se você consegue encontrar um algoritmo rápido para resolver esse problema, você ganha $1 milhão. Tá? Isso chama o Millennium Prize Problems, do Instituto Clay. E, bom, aí é legal, né? Você estava brincando com o Lego 5 minutos atrás e aí daqui a pouco, se você resolve esse problema, você vira milionário. E aí tem que dividir o dinheiro com o Daniel. Bom, então não é novidade, quando a gente bate num problema NP completo, num problema NP difícil, a gente fica meio que sem ter para onde ir, né? Porque basicamente essa noção de NP completude foi introduzida para dizer que um monte de gente, para usar como prova de que um monte de gente muito boa trabalhou nesse problema e ninguém resolveu. Então, quando você consegue estar trabalhando num problema lá de computação e falar, será que não é NP completo? E prova que é NP completo, aí você já faz, putz, queria resolver aquele meu problema da indústria de forma ótima, não vou conseguir, né? O que eu vou fazer? Tá? Então, o que a gente faz diante de um problema difícil? Tem várias direções que a gente pode tomar. A gente pode estudar esses algoritmos exponenciais, tentar melhorar algoritmos exponenciais, fazer com que eles sejam relativamente práticos, pelo menos para aqueles casos que de fato aparecem. Você pode estudar classes especiais de instâncias, né? Você pode estudar alguns projetos especiais de Lego, por exemplo. Já vou falar um pouco mais de classes especiais de instância. Você pode estudar heurísticas que vão dar dicas para o seu algoritmo de como resolver melhor aquele problema, ou uma forma um pouco mais teórica, estudar algoritmos de aproximação que garante uma solução boa, né, num determinado padrão. Quem viu algoritmos de aproximação aqui? Ou aproximativos? Aqui chama de aproximativos. Então, só o Daniel viu? Então, ó, 3 pessoas, ó. Não, a Márcia vai me dar bronca, que ela tem um livro sobre isso. O seu livro é de aproximativos ou de aproximação? A gente já teve essa discussão. Muita discussão sobre isso. Aí eu botei os dois aqui pra gente não brigar. Um algoritmo de aproximação do que o Daniel estava falando, ou parecido com o que o Daniel estava falando, você tem um problema lá. Nesse caso aqui você tem bem explícito como você compara 2 soluções. Aquilo ali, você sabe dizer que uma é melhor do que a outra, mas para encontrar a solução ótima do problema, você vai gastar 5 vezes o tempo do universo, né? Você pegar um gráfico muito grande, encontrar o maior circuito que passa por todos os vértices, isso daqui você nunca vai resolver em tempo hábil. E aí, o algoritmo de aproximação aparece para dar uma resposta para isso daí. Fala, não, será que a gente consegue garantir que tem uma solução, pelo menos, boa? Tá? Mas eu vou seguir aqui e vou falar mais desse caso daqui, já que vocês já foram convencidos de que procurar soluções boas talvez seja mais bacana do que soluções ótimas. Então eu vou falar um pouco de o que a gente pode esperar de classes especiais de instâncias quando a gente está tratando de um problema difícil, né? E um exemplo é esse teorema daqui, que diz o seguinte. Bom, uma classe bem comum de grafos são esses grafos regulares, tá? São aqueles grafos que todos os vértices têm o mesmo grau. Então, nesse caso, todos os vértices têm grau 3 e Kotzig e Boucher e Fouquet provaram, independentemente, que eu consigo encontrar a decomposição entre os 3 se esse grafo tem emparelhamento perfeito. O emparelhamento perfeito é aquele conjunto de arestas que define um casamento, que casa todo mundo no grafo. Tá? Bom, a gente viu mais acima que P2 de decomposição é fácil. Não tem muito o que fazer quando a gente fala de P2 de decomposição, e P3 de decomposição já está no limiar, já passa para a parte que é difícil. Só que para algumas classes ela é fácil, né? Então está aqui o nosso grafo cúbico, né? Vai ter uma prova, vamos respirar. E essas arestas dobradas são o meu emparelhamento perfeito, tá?
E aí quando eu tiro esse emparelhamento perfeito, eu não sabia que ia ter tanta gente aqui que já tinha vindo semana passada, então a prova é a mesma. Eu fico com um conjunto de circuitos, eu dou uma orientação para esse circuito, de forma que todo mundo tem uma aresta que sai e uma aresta que entra, tá? Porque eles são circuitos. Eu devolvo o meu emparelhamento, e para cada aresta de emparelhamento eu pego aquelas arestas saindo. Elas estão meio que indicando para quem que elas vão. Tá? Isso daqui vai me dar uma P3 da composição. Tá? Eu mostrei essa prova para a gente ver que não precisa ir lá tão fundo na matemática e pegar teoremas do fundo do baú, né, e super difíceis de provar. Ainda tem algumas coisas que dá para trabalhar com técnicas simples, tá bom? Então, só para a gente não sair tão rápido desse problema, será que dá para generalizar isso aqui? Será que esse resultado é o melhor possível? O que é que se propõe, né? E aí tem uma conjectura que promete estender isso daqui. Veja só, em vez de 3 a gente vai pegar um inteiro ímpar, e eu vou pegar um grafo L regular, com 5, 7 regular, e eu quero decompor em caminhos de comprimento L. É uma extensão bem simples do outro problema, eu só estou trocando 3 por L. Tá? E aí isso daqui é uma conjectura, está aberta há 10 anos e não se sabe muita coisa. Tá? Então, isso daqui foi provado mais de 50 anos atrás, o pessoal achou que ia ser bacana estender isso daqui para uma classe mais geral e não conseguiu, tá? E a gente espera que a gente consiga provas dessa natureza aqui. Tem uma outra conjectura também que eu gosto de apresentar, fica mais colorido, então fica mais bonitinho, que a gente trabalha com grafos completos e em vez de um caminho eu tenho uma árvore. Tá? Então aqui está o meu grafo completo e eu gostaria de decompor em cópias da árvore. Eu gostaria de olhar para esse grafo de forma que os meus átomos fossem uma árvore. Nesse primeiro exemplo são caminhos, ó. Aí eu consigo cobrir as arestas do grafo usando caminhos. As cores ficam muito mais bonitas no monitor do computador. Aqui tem uma árvore um pouco mais genérica, ó. Tá? Então, o que essa conjectura diz, e é uma conjectura, tá? Não é um teorema, também está em aberto, e esse aqui está aberto há quase 50 anos, e que isso vai sempre valer. Tá? Então, isso são problemas que depois você pode sentar e tentar fazer alguns desenhos, e fica muito mais interessante quando você tenta fazer por si só. Você vai ver que, de fato, é difícil, porque as coisas começam a se embananar quando você vai desenhando. Você fala, mas eu queria usar essa aresta e tal. Então, eu me sinto brincando de Lego quando eu estou fazendo isso. Tá? E só por fim, deixar uma pergunta para vocês. Quais seriam os átomos de uma rede complexa, de uma rede social? Quais são os átomos do Facebook? Obrigado. Por favor, perguntas, comentários? Resposta, Fábio? Resposta? Ele é de Recife. É um bom comentário? Acho que dos átomos, né? Os dados do Facebook, acho que são diversos dados, né? Eu acho que uma primeira figura. Tem como rever isso? Esse aqui. Eu acho que é essa. Não, mas eu não sei. Eu peguei essas figuras aqui, eu busquei gráficos bonitos. Eu acho que todas elas representam, eu não sei se isso aqui é um mapa, eu não fixei na fonte. Tá? Eu não sei se isso depende de cada dado, né? Sim, dados. claro. Isso depende, né? Sim, Daniel. Eu quero fazer um comentário. Sim. A gente não combinou as palestras, né? Não é o que parece, né? Mas eu perguntei para vocês Acabou? falar de redes. Não, mas é incrível que acabou num certo nível combinando. A gente falou de otimidade e bom, né? E a sua pergunta no final, quais são os átomos de uma rede, eu acho que remete muito a essa mudança de paradigma da computação. A decomposição em P3, a decomposição em árvores, é o clássico da computação. A gente pensar em estruturas, em grafos e como é que eu decomponho ela em coisas cartesianas. São peças de Lego muito bem definidas. O triângulo, o P3.
E a mudança da computação passa por peças muito mais complicadas. A sua pergunta, quais são os átomos de uma rede, ela é fundamental e vem sendo estudada, digamos, esse arcabouço de moderno. No Facebook, ela está meio que por trás de tudo também. É meio que a generalização do clássico para algo mais complicado. Então, nesse problema em particular, tem muitas tentativas de responder essa pergunta. Como é que eu decomponho o Facebook em pedaços que fazem sentido? Por ciclo de amigos, pessoas que estão no mesmo lugar, alguma coisa assim. Então, tá muito bem ligado ao que eu estava falando de problemas novos da computação. É que eu fui fazer pergunta para ele aos poucos, durante a semana, para saber o que eu ia falar. Você vai falar de rede de conexão? Vou falar de bom e ótimo, tá? Então, vai falar de algoritmos de aproximação? Aí você disse, não, então eu vou. Mas é isso que o Daniel falou, e eu deixei passar. Por que a gente quer saber esses átomos de uma rede? Frequentemente eu sei resolver um problema para uma rede que tem uma estrutura fixada, e eu posso me beneficiar de saber essa solução parcial, né, quebrando a minha rede grande em pedaços pequenos e resolvendo para cada pedaço. Às vezes eu não consigo colocar em um computador uma rede gigante, mas eu consigo botar em um pedaço. Tem uma pergunta para o lado de lá. Sim. Eu misturo um pouco as duas coisas. A sua área, principalmente, né, costuma muito usar a dualidade. Né? Então eu pego meus nós, transformo em vértices, meus nós transformo em arestas, as arestas em nós, né? E aí quando você tem várias opções de nós e várias opções de arestas, parece que você pode ir navegando, fazendo essas brincadeiras. Não sei se alguém estuda isso, se você parece que mais a sua área, mas escolher os átomos da rede, né? E você pode trocar algo que a gente chama em Data House ou Drill Through, né? Você pode pegar outra faceta da história. Não sei se isso aí entra nesses algoritmos aí, de como encontrar a melhor coisa, escolher a dimensão. Eu nunca peguei uma rede social para de fato trabalhar nela. Eu acho que teria que entrar com outras propriedades. No caso, uma rede social deve estar longe de ser regular, por exemplo. Na verdade, eu trabalhei bastante regular porque aparece naturalmente quando você está tratando de decompositores iguais. Então é a hora de estender e ver como é que a gente consegue de fato aplicar isso daí. Mas passa por isso. Dependendo do problema, eu tenho que escolher átomos diferentes, vértices diferentes, né? Será que uma pessoa é sempre um vértice, um aresta se eles são amigos, ou se eu vou... Eu até gostaria de aproveitar que o professor Chechel vai falar na semana teste, não é? Oi, já peguei agora uma dica aí com vocês, esse negócio de dar valor às coisas. Você vai falar que dia, Chechel? Vou falar quinta-feira, meio-dia e meia, sobre pesquisa em jogos. Pesquisa em jogos. Vou dizer assim que o milhão é um dinheiro um pouquinho barato pra gente. E amanhã a gente vai ter também uma outra palestra sobre jogos também, né? Sobre jogos combinatórios. Então, não deixem de voltar amanhã. Muitos jogos, que hoje também foi sobre técnicos e verbos. Vamos agradecer ao Fábio, obrigado.